Agora sim. Então, primeiramente, eu queria cumprimentar, né, a iniciativa do senador Paim de estar organizando esse debate, todos os presentes, né? Aliás, a nossa mesa está bem gaúcha hoje aqui, né? E queria trazer um pouco da nossa experiência aí no último período, um relato também do que vem acontecendo, não só em Porto Alegre, mas com os movimentos de juventude por todo o país, né? Porque a gente conheceu, na realidade, a força das mobilizações populares no ano de 2013. Né? Toda a nossa geração vivenciou o processo de mobilizações que se desenvolveu em junho por todo o Brasil. E, durante essa vivência que a gente teve nas mobilizações de rua, a gente também acabou conhecendo a mão pesada aí da repressão, da criminalização dos movimentos sociais. E exatamente agora, né, no ano que a gente está descomemorando, né, o cinquentenário da ditadura militar, a gente está tendo que fazer uma série de debates sobre se realmente as mobilizações, a nossa intervenção política nos movimentos sociais, nos locais de estudo, de trabalho, enfim, é algo que pode ser, enfim, compreendido como parte do exercício da cidadania, né? Como foi ensinado, enfim, para a nossa geração. E, essencialmente, o que a gente quer discutir aqui tem a ver com direitos constitucionais mesmo. Né? Liberdade de reunião, de manifestação, liberdade de expressão do nosso pensamento, das nossas ideias. Né? E, enfim, eu acho que é desse princípio que a gente parte. Esse era o nosso objetivo, apesar de todos os pesares, né, que vem ocorrendo no último período. Então, eu venho de Porto Alegre, que no ano passado foi a primeira cidade, né, a primeira capital do país a ter um processo de mobilização massiva. Né, em abril, março do ano passado, a gente teve 10 mil jovens nas ruas aí que derrotaram o aumento da passagem, começaram a fazer uma discussão aprofundada sobre o transporte público, desde o ponto de vista, inclusive, de formular propostas alternativas para esse tema, enfim, e acabaram servindo de exemplo para o restante do país. E não à toa, em Porto Alegre hoje, nós também temos um processo muito desenvolvido, como o Zé Maria já relatou aqui para a gente, de perseguição e criminalização dos movimentos sociais, no qual eu, infelizmente, estou diretamente envolvido. Né? Então, eu e mais 5 jovens que fizeram parte da articulação do Bloco de Luta pelo Transporte Público, 3 deles são jovens negros, inclusive. É importante que isso seja ressaltado, porque nós sabemos que faz toda a diferença, né, para um jovem negro participar do movimento social. E agora, diante do processo também, isso é algo que é visto com outros olhos, infelizmente, pela justiça e pela sociedade, porque nós, na realidade, estamos sofrendo um processo de desmoralização, uma tentativa, né, por parte, inicialmente, da Polícia Civil, mas agora assumida pela justiça do nosso Estado, de tentar desmoralizar o movimento. O que está em discussão, na realidade, é qual foi o legado que as mobilizações de junho deixaram, qual o papel que o movimento social pode cumprir no próximo período e, para além disso também, se essa nossa geração, que saiu às ruas no ano passado pela primeira vez, vai ou não poder cumprir um papel histórico de intervir nos grandes temas da sociedade e lutar pelas transformações que a gente almeja, né? Por um futuro melhor que o dos nossos pais. Né? É uma frase que a gente gosta de falar. E, a partir dessa criminalização grotesca que a gente está sofrendo, que se desenvolve essa batalha hoje. Né? Então, eu, enquanto membro da Assembleia Nacional dos Estudantes Livres, militante do PSTU, estou sofrendo um processo junto com outros 5 jovens também, estudantes, que é o Gillian Cidade, que é estudante e professor, inclusive da Escola Técnica Federal, que também é militante do PSTU, o Lucas, que é filiado ao PSOL, é estudante, o Rodrigo, Vicente e o Alfeu Neto, que são ativistas do movimento social em Porto Alegre, do movimento popular também, estão sofrendo hoje esse processo. O nosso processo, eu queria falar um pouco sobre ele, na realidade ele é fruto de uma investigação que já dura 13 meses na cidade.
desde de abril do ano passado, quando a gente conseguiu, enfim, derrubar o aumento das passagens na cidade, se instaurou um processo de investigação sobre o Bloco de Luta pelo Transporte Público, que é uma organização composta por movimentos sociais, enfim, movimento sindical, estudantil, organizações políticas, né? E durante esses 13 meses de investigação, não foi, enfim, eles não conseguiram estabelecer nenhuma relação que comprovasse que nós somos uma organização criminosa, mas mesmo assim hoje estão nos responsabilizando por ter formado uma organização criminosa armada, né, nesses termos que eles estão classificando, que cometeu furtos, dano ao patrimônio público e que ainda, na própria denúncia, pode ser aditado caso o Instituto Médico Legal apresente provas de agressões a policiais militares, enfim, é nesses termos que eles estão nos acusando, né? Eu, particularmente, já dei 5 ou 6 depoimentos para a Polícia Civil, então, desde o ano passado, a minha primeira intimação foi em abril, logo após as mobilizações. Na época, eu era coordenador geral do DCE da URGS, não só eu, mas vários outros membros da diretoria da entidade foram chamados para depor, de outras gestões, inclusive, foram chamados para depor. A gente descobriu que já havia um processo que investigava a atividade do movimento social na cidade desde 2012, inclusive. Então, já havia um monitoramento sobre a nossa atividade política e, enfim, em outubro do ano passado, a gente chegou no cúmulo da Polícia Civil entrar nas nossas casas e recolher computadores, livros, cadernos, materiais políticos mesmo. No caso, ficha de filiação, por exemplo, que eu tinha na minha casa do PSTU, livros de teoria marxista que foram recolhidos na casa de outras pessoas, ou no caso da Federação Anarquista Gaúcha, entraram na sede da Federação Anarquista Gaúcha, recolheram livros e disseram que isso era um material subversivo, né? E depois, os livros foram devolvidos à sede da Federação Anarquista Gaúcha, misteriosamente apareceram lá na frente, enfim, né? Uma carta e tal, comum. Então, foi, na realidade, um absurdo que aconteceu conosco. E a polícia teve uma postura muito agressiva durante todo esse processo. Por exemplo, na minha casa, eu não estava em casa, né? Então, eles me informaram, a partir do meu pai, que trabalha na região, de que se eu não fosse abrir a porta da minha casa, eles tinham autorização para derrubar a grade, a porta. E quando eu cheguei lá para abrir, a primeira coisa que eles perguntaram para mim era o quê? Nós queremos saber se você tem droga, se você tem arma aqui dentro. É nesses termos que a Polícia Civil iniciou esse processo lá. Então, foi bastante complicado. Fora outras questões que vêm acontecendo não só comigo, e isso, infelizmente, nós temos relatos de colegas do movimento que estão passando por situações como essa em vários locais do Brasil, mas de ameaças que ocorrem no nosso dia a dia mesmo. Então, por exemplo, eu estava chegando em casa junto com meu pai, logo após a Polícia Civil ter entrado na frente da minha casa. Eu moro há 16 anos no mesmo local, nunca tinha sido parado lá na frente. Fui parado por um carro com 3 policiais que revistaram eu e meu pai, com um armamento pesado, inclusive, e eu não respondia por nenhum processo na época. Mas a justificativa deles, né? Eles olharam a minha identidade e disseram que eu respondia por desobediência civil. Mas isso não é verdade. Não respondia processo por desobediência civil. E a polícia me parou na frente da minha casa e fez isso. Isso já aconteceu. Por exemplo, em Recife, nós temos um relato de um colega do movimento social que também estava sendo investigado e que, ao voltar para casa, sofreu praticamente um sequestro relâmpago. Uma forma de intimidação. E outras barbaridades que vêm acontecendo por fora, né? A polícia passa na rua, baixa o vidro do carro, olha bem pra gente, sabe quem a gente é, já sofre xingamentos de policiais na rua. Então, é uma situação tensa. Nós não sabemos aonde isso pode levar. Uma insegurança completa que os ativistas do movimento social em todo o país hoje estão sofrendo por desenvolver nossa atividade política. Mas, enfim, sobre o nosso processo, qual a prova que eles utilizam para se embasar na ideia de associação criminosa? Aí é uma coisa bem complicada. Tem vários sindicalistas aqui,
aqui, uma reunião pública, amplamente convocada pelas redes sociais, nas universidades, que ocorreu num sindicato, que é o Sindicato de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul, no qual... Enfim, poderia se entrar para gravar imagens, qualquer tipo de coisa, por isso mesmo tinha um jornalista da RBS lá, do Jornal Zero Hora, que deu um depoimento à Polícia Civil dizendo que, em pequenos grupos, supostamente havia a articulação por parte dos integrantes do bloco de luta de ações criminosas. É nisso que eles se embasam. Ou seja, algo completamente frágil, até porque reuniões públicas que contavam com centenas de pessoas, assembleias, esse era o nome que nós denominava os fóruns do movimento. Enfim, o intuito e o caráter dessa organização era de articular o movimento social como um todo, né? Isso fica bem claro. O outro fato que é utilizado como prova é a prisão em flagrante de um jovem durante a manifestação no dia 27 de junho. É daí que parte, na realidade, o nosso processo. É um jovem que é desconhecido por todos nós, que não participa e nunca integrou nenhuma reunião do movimento e que, a princípio, foi preso por furtar secadores de uma loja e jogar pedras no Palácio da Justiça. Em primeiro lugar, isso não combina com o caráter das manifestações que nós fizemos no último período. Em segundo lugar, o inquérito não aponta, em nenhum momento, nenhuma prova de que nós temos relação com esse jovem. Mas, a partir daí, o delegado desenvolve uma tese de que nós seríamos os mentores intelectuais dessas ações. É a partir daí que ele sustenta a ideia de, enfim... associação criminosa. E nós sabemos que, infelizmente, enfim, o que prova, né, no inquérito, que embasa a tese do delegado no inquérito, são fotos, por exemplo, de nós falando em caminhão de som, participando, caminhando durante as manifestações, conversando com as outras pessoas que eram da organização das manifestações. E eu digo para vocês, falar em organização das manifestações é algo que no último período eu tenho ficado com receio. Porque, essencialmente, é por isso que eles estão tentando nos criminalizar. Agora, organizar a manifestação não é crime, não pode ser entendido como crime. Agora, o inquérito que foi organizado no Rio Grande do Sul dá a entender isso, que pelo fato da gente organizar protestos, nós seríamos, enfim, representantes de uma milícia privada, como eles tentaram no primeiro momento, agora de uma associação criminosa. E, infelizmente, a gente sabe que esses relatos partem também de infiltrações que ocorrem no próprio movimento, né? E isso é outra coisa que a gente gostaria de chamar a atenção. Não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o país, está ocorrendo um processo de monitoramento cotidiano de organizações e de ativistas. Em São Paulo, a gente tem um caso que é emblemático, que foi a Operação Vênus, que a gente descobriu a partir do inquérito que iniciou no processo do dia 15 de outubro, que foi um ato em defesa da educação, do Dia do Professor, onde 56 jovens foram detidos de uma vez só na cidade de São Paulo. E, a partir daí, a gente descobriu que existia uma operação montada para monitorar cotidianamente a ação do movimento social. E, nessa detenção, é importante que a gente coloque uma questão também que tem a ver com, enfim... As detenções que ocorrem nos protestos, elas também vêm acompanhadas de uma série de abusos, que configuram abusos aos direitos humanos. Por exemplo, mulheres sofrem violência, não só física, mas psicológica, durante as detenções. Os jovens negros da periferia são xingados, são humilhados pela polícia quando são detidos. E, enfim... A polícia age... nós não temos nenhum processo hoje instaurado no Brasil de investigação sobre os abusos cometidos pela polícia. Então, isso dá uma sensação de liberdade para eles muito grande. Inclusive, no nosso caso, por exemplo, é emblemático, porque no dia 27 de junho, a gente está sendo responsabilizado pelas ações que aconteceram em Porto Alegre, mas foi no mesmo dia que nós entregamos ao governador Tarso Genro uma série de relatos de abuso que haviam acontecido nas manifestações. E não foi dado, infelizmente, nenhum encaminhamento sobre isso agora. E é uma situação que é similar em todos os estados do país. Então, a gente vê com bastante preocupação. O Zé falou da questão de Campinas. São 142 jovens acusados de vários crimes,
numa desapropriação, numa reintegração de posse que aconteceu durante a ocupação da Câmara de Vereadores, que aconteceu sem autorização, inclusive. Sem autorização. Essa reintegração de posse aconteceu na Câmara de Vereadores de Campinas, o que já descaracteriza o próprio crime de desobediência. Então, é mais um inquérito sem fundamento. E ainda, enfim, com relação aos movimentos de juventude, a gente tem casos agora, por exemplo, graves, como o que está começando na Universidade Federal de Santa Catarina, que envolve diretamente a Polícia Federal, no Rio de Janeiro, Minas Gerais. Teve casos parecidos já com o nosso de Porto Alegre, de invasão de residências, enfim, de perseguição a ativistas do movimento. Em Natal, integrantes do movimento Passe Livre também estão sendo criminalizados por terem feito uma ação de ocupação da Câmara de Vereadores. E lá, inclusive, inclui perseguição a parlamentares, como a vereadora Amanda Gurgel, o vereador Sandro do PSOL. Em Belém, recentemente, nós tivemos agora, no dia 20, essa semana, fatos que seguem acontecendo. Uma manifestação pacífica contra o aumento das passagens que foi duramente reprimida. E, enfim, é impossível, na realidade, traçar um quadro geral sobre o processo de criminalização e perseguição dos movimentos sociais, porque isso está ocorrendo com um movimento popular, que hoje está lutando por moradia, com um movimento sindical, um movimento negro. É importante que a gente chame a atenção para a criminalização, especialmente aos quilombolas, porque aí se desenvolve, inclusive, uma questão diferente. Porque, no nosso caso, enfim, tem processo, né? Agora está na mão do Ministério Público. No caso dos quilombolas, ninguém é indiciado, ninguém é processado. Nós temos inúmeros assassinatos que acontecem contra quem luta pelo seu direito de, enfim, conquistar o território, né, que é nosso. Enfim, então é mais grave ainda. É mais grave ainda. E que configura já, na realidade, esse quadro de criminalização do movimento social, mas também de criminalização da pobreza. Né? Esse é um dos temas aqui do debate hoje. E nós precisamos dizer, o Rio de Janeiro hoje é a principal expressão, né, da criminalização da pobreza no nosso país. Por quê? Porque a gente teve recentemente a demonstração aí de vários casos que tomaram os debates no Brasil. O Amarildo, a Cláudia, o DG, dançarino do programa Esquenta, da Rede Globo, que recentemente foi brutalmente assassinado. E lá tem a unidade de polícia pacificadora. Mas a comunidade não está satisfeita com isso, porque segue reproduzindo uma lógica de opressão e de repressão aos moradores da periferia naquela cidade. Então, é um quadro realmente complicado, e eu acho que, enfim, a importância dessa audiência que a gente está fazendo aqui, ela tem que estar diretamente relacionada com alguns encaminhamentos concretos que a gente tome, né, a partir dessa discussão. Então, eu queria reiterar os encaminhamentos que o Zé apresentou aqui, reforçar o convite, senador, para que você participe do nosso ato público em Porto Alegre, para estar apresentando com força essa denúncia sobre o nosso processo, mas não só sobre isso, sobre o que está acontecendo de conjunto aqui. Se possível, que nós tiremos uma declaração, inclusive, né, da própria comissão sobre o tema que está sendo pautado aqui, criminalização dos movimentos sociais, criminalização da pobreza, seria de extrema importância, e que o senhor nos ajude a fazer uma pressão também sobre o governador Tarcísio Genro, para que ele dê encaminhamentos concretos sobre a ação da polícia, especialmente no Rio Grande do Sul. Porque nós sabemos que existe uma relativa autonomia no trabalho da Polícia Civil e Militar, mas, em última instância, quem responde são os governos estaduais. Então, é preciso que se tome alguma medida a partir daí para que a gente possa superar essa situação e fazer valer, de fato, os nossos direitos democráticos aí, foram conquistados com muita luta e muito suor. Muito obrigado aí.